Uma montanha isolada no extremo norte do planeta. Um túnel escavado profundamente na rocha congelada. Portas de aço projetadas para resistir ao tempo, ao frio e até mesmo a alguns dos piores desastres imagináveis. Quem se depara com esse lugar pela primeira vez costuma imaginar que ali estejam escondidos documentos ultra-secretos, riquezas incalculáveis ou alguma tecnologia que jamais deveria cair nas mãos erradas. Mas quando a verdade é revelada, ela parece quase decepcionante, pelo menos nos primeiros segundos. O maior tesouro guardado naquele cofre são milhões de pequenas sementes. Só que existe um detalhe inquietante. Alguém acreditou que elas eram importantes o suficiente para construir uma fortaleza praticamente no fim do mundo. A pergunta inevitável é: o que levou cientistas, governos e pesquisadores de dezenas de países a investir tanto dinheiro para proteger algo que qualquer pessoa encontra em uma simples plantação? A resposta começa na agricultura, mas termina em uma reflexão muito maior sobre a própria sobrevivência da humanidade. Esse lugar realmente existe e recebe um nome tão curioso quanto sua missão: Cofre Global de Sementes de Svalbard. Embora muita gente o conheça como o cofre do fim do mundo, essa expressão não significa que ele tenha sido construído porque alguém previa um apocalipse iminente. Na verdade, ele nasceu de uma constatação muito mais realista e, justamente por isso, muito mais preocupante. Ao longo da história, guerras, epidemias, desastres naturais e mudanças ambientais já destruíram patrimônios que pareciam impossíveis de desaparecer. Se isso aconteceu tantas vezes no passado, por que seria diferente no futuro? Foi essa pergunta que deu origem a um dos projetos científicos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, mais simbólicos já realizados. Se você gosta de descobrir histórias reais que parecem roteiro de cinema e curiosidades capazes de mudar completamente a forma como enxergamos o mundo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo mostra que a realidade costuma esconder histórias muito mais impressionantes do que qualquer obra de ficção. Existe uma ideia que quase nunca passa pela nossa cabeça quando fazemos uma refeição. Enquanto olhamos para um prato de arroz, feijão, pão, macarrão ou frutas, dificilmente pensamos que cada um daqueles alimentos representa o resultado de milhares de anos de seleção feita pela natureza e pelo trabalho paciente de incontáveis gerações de agricultores. Aquilo que hoje parece simples, comum e facilmente substituível é, na verdade, um patrimônio biológico extremamente delicado. Cada variedade de trigo, milho, arroz ou batata possui características genéticas únicas, desenvolvidas ao longo de séculos para resistir a determinados climas, doenças, pragas ou condições específicas de cultivo. Em outras palavras, a diversidade agrícola não surgiu por acaso. Ela foi construída lentamente, geração após geração, até formar a base da alimentação de praticamente toda a humanidade. O problema é que essa riqueza genética pode desaparecer muito mais rapidamente do que foi criada. Basta uma guerra atingir um centro de pesquisa, uma enchente destruir uma coleção científica, um incêndio consumir décadas de trabalho ou uma doença eliminar variedades inteiras de uma cultura agrícola para que parte dessa herança seja perdida para sempre. Diferentemente de um edifício histórico ou de uma obra de arte, muitas dessas sementes simplesmente não podem ser recriadas depois que desaparecem. Quando uma determinada variedade genética deixa de existir, ela leva consigo adaptações que talvez nunca mais possam ser recuperadas, justamente porque foram moldadas durante milhares de anos pela interação entre seres humanos e natureza. Foi diante dessa realidade que cientistas começaram a defender uma ideia aparentemente simples, mas extremamente poderosa.
criar uma espécie de cópia de segurança da agricultura mundial. Da mesma forma que fazemos backup de fotografias importantes para evitar perdê-las em caso de um problema no computador, seria possível criar um enorme arquivo biológico capaz de preservar as sementes mais importantes do planeta, caso alguma coleção fosse destruída. A proposta parecia quase óbvia quando colocada dessa maneira, mas sua execução exigia encontrar um lugar que oferecesse condições naturais excepcionais, estabilidade política e segurança suficiente para proteger esse patrimônio durante décadas ou até séculos. Depois de muitos estudos, a escolha recaiu sobre um arquipélago norueguês chamado Svalbard, localizado muito acima do Círculo Polar Ártico. A decisão não aconteceu por acaso. Ali, o frio intenso mantém o solo permanentemente congelado durante praticamente todo o ano. Isso significa que, mesmo na hipótese improvável de uma falha completa nos sistemas de refrigeração, a própria natureza continuaria ajudando a conservar as sementes por um longo período. Era como utilizar o clima do planeta como um gigantesco sistema de proteção permanente, reduzindo drasticamente os riscos que existiriam em regiões mais quentes. Foi então que engenheiros escavaram centenas de metros dentro de uma montanha sólida para construir um complexo cuja aparência externa é surpreendentemente discreta. Quem observa apenas a entrada dificilmente imagina o que existe além daquela porta metálica iluminada. Um longo corredor atravessa a rocha congelada até alcançar câmaras cuidadosamente projetadas para manter temperatura e umidade sob rigoroso controle. Não existem corredores luxuosos, cofres repletos de barras de ouro, nem equipamentos futuristas chamativos. Existem apenas milhares de caixas organizadas de forma quase silenciosa, cada uma contendo pequenas embalagens cuidadosamente identificadas. À primeira vista, elas parecem comuns. No entanto, cada envelope representa uma possibilidade de futuro. É justamente nesse momento que a dimensão do projeto começa a mudar completamente. Aquelas sementes não são importantes apenas porque poderão produzir alimentos algum dia. Elas carregam consigo informações genéticas que talvez nunca mais possam ser recuperadas caso desapareçam. Uma única variedade de arroz resistente a determinada doença pode significar a sobrevivência de milhões de pessoas em um cenário futuro. Um tipo específico de trigo adaptado a temperaturas extremas pode se tornar essencial caso determinadas regiões do planeta sofram alterações climáticas severas. Aquilo que hoje parece apenas uma pequena diferença genética pode representar amanhã a única alternativa capaz de manter plantações inteiras produzindo alimento. Existe ainda um detalhe que costuma surpreender muita gente. O cofre de Svalbard não funciona como um depósito pertencente aos organizadores do projeto. Cada país continua sendo proprietário das sementes que envia para lá. O funcionamento lembra muito mais um enorme cofre bancário internacional. Quem deposita continua sendo o dono do conteúdo. O objetivo nunca foi controlar a produção mundial de alimentos, mas garantir que exista uma reserva segura caso algum banco de sementes sofra perdas irreparáveis. Essa característica fez com que instituições científicas de praticamente todos os continentes passassem a colaborar com o projeto, transformando aquele lugar isolado em um dos maiores símbolos de cooperação internacional já criados. Durante algum tempo, muita gente acreditou que talvez aquele cofre jamais precisasse cumprir sua verdadeira função. Afinal, parecia improvável que coleções científicas inteiras desaparecessem em pleno século XXI. A tecnologia avançava rapidamente, os sistemas de conservação se tornavam mais modernos e a ideia de perder bancos genéticos parecia cada vez mais distante. Só que a realidade, como tantas vezes acontece, resolveu mostrar que a história costuma ser muito menos previsível do que gostaríamos.
Quando a Guerra Civil atingiu a Síria, o importante Banco Internacional de Sementes acabou comprometido. Pesquisadores perderam acesso a variedades fundamentais para a agricultura da região, justamente quando elas eram mais necessárias. Foi então que aconteceu algo histórico. Pela primeira vez desde sua criação, o cofre global de sementes deixou de ser apenas um depósito silencioso e passou a cumprir exatamente a missão para a qual havia sido construído. Parte das sementes armazenadas foi devolvida aos pesquisadores para que novas plantações pudessem ser cultivadas e, posteriormente, novas coleções fossem reconstruídas. Naquele instante, ficou evidente que o projeto não existia apenas para enfrentar um hipotético fim do mundo. Ele já estava salvando parte da herança agrícola da humanidade em um desastre absolutamente real. Esse episódio também revelou algo profundamente interessante. Sempre que ouvimos falar em grandes catástrofes, nossa imaginação costuma viajar para cenários cinematográficos envolvendo asteroides, guerras nucleares ou pandemias devastadoras. No entanto, a experiência mostrou que nem sempre é necessário enfrentar um colapso global para colocar em risco patrimônios construídos ao longo de milhares de anos. Às vezes, basta um conflito localizado para que variedades únicas desapareçam. É justamente por isso que o verdadeiro valor daquele cofre não está apenas em proteger contra o pior cenário possível, mas em oferecer uma segunda chance sempre que parte desse patrimônio corre perigo. Isso nos leva à pergunta mais importante de toda essa história. Afinal, se um desastre realmente atingisse o planeta inteiro, aquele cofre conseguiria salvar a humanidade? A resposta exige abandonar um pouco a fantasia e olhar para a realidade. As sementes guardadas em Svalbard não resolveriam todos os problemas. Elas não produzem alimento sozinhas. Ainda seriam necessários agricultores, conhecimento técnico, água disponível, solos cultiváveis, ferramentas e comunidades organizadas para reconstruir sistemas agrícolas completos. Em outras palavras, aquele cofre não foi criado para salvar pessoas diretamente. Sua missão é preservar aquilo sem o qual nenhuma reconstrução seria possível: a diversidade genética que sustenta praticamente toda a produção mundial de alimentos. Talvez seja justamente essa limitação que torne o projeto ainda mais fascinante. Em vez de vender uma falsa sensação de segurança absoluta, ele reconhece que nenhuma tecnologia é capaz de impedir todos os desastres. O que podemos fazer é aumentar nossas chances de recomeçar quando o inesperado acontecer. E existe uma enorme diferença entre acreditar que somos invulneráveis e nos prepararmos com inteligência para enfrentar aquilo que não conseguimos controlar. Curiosamente, nem mesmo esse lugar extraordinário permaneceu completamente imune às transformações do planeta. Alguns anos após sua inauguração, temperaturas excepcionalmente elevadas provocaram o degelo de parte da região ao redor da entrada do complexo. A água chegou ao túnel de acesso, gerando preocupação entre pesquisadores do mundo inteiro. As câmaras internas permaneceram totalmente protegidas e nenhuma semente sofreu qualquer dano. Mas o episódio serviu como um poderoso lembrete de que até mesmo os projetos mais cuidadosamente planejados precisam evoluir conforme a realidade muda. O próprio cofre, construído para enfrentar crises, precisou ser aperfeiçoado diante de desafios que talvez seus criadores não imaginassem enfrentar tão cedo. Essa talvez seja uma das maiores ironias de toda essa história. Construímos um lugar para preservar o futuro e acabamos descobrindo que também precisamos preservar esse lugar. Existe uma cena que resume perfeitamente o significado desse projeto. Em um corredor silencioso, cercado apenas pelo frio permanente da montanha, repousam milhões de pequenas sementes cuidadosamente catalogadas. Nenhuma delas chama atenção individualmente. Elas não brilham,
não fazem barulho e não parecem extraordinárias aos olhos de quem passa rapidamente por ali. No entanto, reunidas naquele espaço, representam algo infinitamente maior do que qualquer tesouro material. Representam florestas que poderão voltar a crescer, plantações que poderão alimentar populações inteiras e a continuidade de um conhecimento construído pacientemente ao longo de milhares de anos de história humana. Talvez isso explique por que o cofre global de sementes desperta tanto fascínio. Ele nos lembra que a sobrevivência da civilização não depende apenas de computadores, satélites, inteligência artificial ou viagens espaciais. Antes de qualquer avanço tecnológico, continuamos dependendo da capacidade de uma simples semente romper a terra, crescer e produzir alimento. Toda a nossa sociedade, por mais sofisticada que pareça, continua apoiada sobre esse ciclo silencioso que acontece todos os dias e quase nunca recebe a atenção que merece. No fundo, aquele cofre não guarda apenas sementes, ele guarda tempo, guarda conhecimento, guarda memória, guarda a esperança de incontáveis gerações que acreditaram que proteger a vida sempre seria mais importante do que apostar na sorte. E talvez essa seja a maior lição escondida entre as montanhas geladas de Svalbard. O futuro raramente é salvo por gestos grandiosos. Na maioria das vezes, ele começa quando alguém decide preservar, hoje, aquilo que o mundo inteiro só perceberá que era indispensável amanhã.